Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso devocionário Caminhando para o Domingo, da Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, nosso momento diário de meditação na Palavra de Deus. Série da semana, Os Improváveis que Jesus chama. Devocional, quarta-feira. Tema de hoje, a voz que ninguém esperava ouvir. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito importante e respeitado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor tinha dado vitória aos sírios. Ele era um valente guerreiro, mas era leproso. Ora, tropas sírias haviam saído em ataques e levado da terra de Israel uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor fosse falar com o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 a 3. Naamã era comandante do exército da Síria. Tinha prestígio, influência e reconhecimento, mas sofria de uma doença que nenhum de seus títulos podia resolver. Dentro de sua casa, porém, vivia alguém no extremo oposto daquela escala de poder, uma jovem israelita levada de sua terra como escrava. A Bíblia não registra seu nome, não sabemos sua idade, sua família nem o que aconteceu com ela depois. Sabemos apenas que, ao perceber o sofrimento de Naamã, aquela jovem falou sobre o profeta que estava em Samaria. Poucas palavras, nenhuma posição, nenhuma autoridade. Ainda assim, sua voz abriu o caminho que levaria Naamã até Eliseu e, finalmente, ao encontro com a ação do Deus de Israel. Há uma beleza discreta nessa narrativa. Deus faz surgir esperança de onde ninguém esperaria ouvi-la. O homem poderoso precisa escutar uma menina sem nome. O comandante precisa receber direção de alguém que, segundo os critérios daquele mundo, sequer tinha poder sobre a própria vida. As Escrituras nos mostram repetidamente que Deus não depende de visibilidade para realizar sua obra. Em Cristo, isso se torna ainda mais evidente. Seu reino cresce muitas vezes por meio de gente comum, palavras simples e fidelidades que quase ninguém percebe. Talvez algumas das vozes mais importantes estejam vindo justamente de lugares aos quais aprendemos a prestar pouca atenção. Para refletir, um professor de escola bíblica chamado Edward Kimball decidiu visitar um jovem de 17 anos que trabalhava numa sapataria em Boston. Seu nome era Dwight Moody. Kimball não era um pregador famoso, era simplesmente o professor daquele rapaz e desejava conversar pessoalmente com ele sobre Cristo. A conversa aconteceu nos fundos da loja. Moody posteriormente se tornaria um dos evangelistas mais conhecidos do século XIX, pregando para multidões nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha e participando da formação de instituições cristãs que continuariam depois de sua morte. Mas aquela história conhecida começou com uma cena quase invisível, um professor procurando um aluno em seu local de trabalho. Nem toda fidelidade receberá um registro histórico como essa. Muitas permanecerão conhecidas somente por Deus. A jovem israelita do livro de 2 Reis nem sequer teve seu nome preservado. Ainda assim, sua pequena voz participou de uma história muito maior do que ela poderia enxergar. Oração. Senhor, obrigado porque tua obra não depende da importância que o mundo atribui às pessoas. Ensina-nos a perceber aqueles que facilmente passam despercebidos e a não desprezar a fidelidade silenciosa. Que Cristo forme em nós um olhar atento às pequenas maneiras pelas quais tua graça continua agindo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor conceda a você uma quarta-feira marcada pela sensibilidade de perceber que Deus também faz sua graça ecoar através de vozes que quase ninguém escuta. Versículo para memorizar. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Este foi nosso devocionário Caminhando para o Domingo da Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Dourados. Nos acompanhe em nossas redes sociais.